Afinal de contas, o que é a taxa Selic que o pessoal vive falando, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa taxa, sobre como ela impacta o seu bolso e como é muito importante você ter ciência dela para realmente alavancar e melhorar os seus investimentos e ganhar dinheiro com isso. Afinal, é um conhecimento muito válido que pode te ajudar bastante aí no seu futuro como investidor, beleza? Então, não se esqueça do like e de se inscrever aqui no canal. Eu me chamo Lucas, já estou no mercado há mais de 9 anos, então já sou um pouquinho macaco velho aí nesse quesito. E hoje a gente vai bater esse papo aí sobre a taxa Selic, como ela pode te ajudar, como ela te influencia e o que isso significa no final do mês para você, beleza? Então, bora pro mapa mental para começar esse trabalho aí. Bom, vamos hoje conversar então sobre a taxa Selic, como ela muda totalmente a sua vida e muita gente nem sabe disso, né? Por exemplo, sempre que você liga aí o jornal, né, tem algum analista engravatado aí falando de forma séria, né? O Banco Central decidiu manter a taxa Selic. Mas que diacho é essa taxa Selic, afinal de contas? É isso que a gente vai falar aí no vídeo de hoje, beleza? Bom, vamos começar falando que a taxa Selic é a mãe de todas as taxas, tá? E ela é o acelerador da economia, logo do seu bolso. Na verdade, ela é tanto o acelerador, tá? Como o freio da economia, porque é ela quem vai decidir como o país vai se comportar daqui para frente, beleza? Então, vamos lá. No que a taxa Selic tem um efeito direto na sua vida, né? A gente já começa aqui com os empréstimos, né? A taxa Selic emplaca o seu empréstimo, o seu financiamento, seu cheque especial, beleza? Resumidamente, tudo fica mais caro com a Selic alta, pois o crédito fica mais caro. Então vamos lá. O que é a taxa Selic? Na verdade, é uma forma do Banco Central ter um governo de conseguir metrificar e tomar cuidado para não fazer a moeda se desgastar tanto. Por exemplo, aqui no Brasil a gente já teve diversos períodos de hiperinflação, vocês estão vendo isso na Argentina também, em que o preço dispara muito. E é justamente o trabalho da taxa Selic é manter essa manutenção, né? O trabalho do Banco Central através da taxa Selic. Então, logo quando a taxa Selic fica alta, por exemplo, hoje, 14,50% ao ano no momento dessa gravação, tá? Pode ser que seja alterado em breve, abaixar um pouquinho ou se mantenha nesse mesmo padrão. Mas, independente disso, hoje é uma taxa muito alta e isso torna o cheque especial, o seu financiamento e o seu empréstimo muito caro, porque o banco ele não vai só emprestar eh, por 14,50 ao ano, tá? Ele vai tacar o seu custo, né, o seu risco de estar emprestando esse dinheiro. Então sua taxa vai subir muito mais que isso aqui. Se fosse isso que você estava pagando, você estava bom no seu empréstimo, no seu financiamento, estava tranquilo, né? Isso daqui vai ser muito, infinitamente maior, tá? E isso meio que faz o país um pouco parar, porque não tem um incentivo, não tem o comércio girando, a economia se movendo, porque tudo para. Fica muito, muito caro. O governo, por sua vez, sempre quer manter a taxa Selic o mais baixo possível. É óbvio, porque isso é uma maneira de ser populista, né? Um governo que tem uma taxa elevada muito alta, uma taxa elevada, ela não, o pessoal vai ficar muito endividado, as pessoas não vão ter um nível de emprego legal também, por exemplo, né? Então, a longo prazo, isso aqui meio que corrói o país, né? Por quê? Mas o Banco Central, né, tem como função controlar esse valor aí da taxa Selic, né? O que é uma coisa boa, tá, gente? Antes a taxa Selic ser alta do que a gente viver a época da hiperinflação novamente. Não sei se vocês sabem, mas teve uma época aqui no Brasil em que se você fosse no mercado de manhã e à tarde, os valores eram completamente diferentes. Isso por causa da hiperinflação. A hiperinflação muitas vezes é feita pelo próprio governo, que não para de imprimir dinheiro e assim ejetando cada vez mais dinheiro aí na economia. O dinheiro
simplesmente perde seu valor, né. Isso aconteceu diversas vezes na história, aqui no Brasil a gente teve esse processo, tá. Geralmente países que sofrem isso são países que estão em guerras, tá. Em o Brasil, foi uma dessas exceções, assim, né. Óbvio que acontece em diversos países, mas a hiperinflação geralmente acontece muito por causa de guerra, porque aí o custo é muito alto e eles não param de imprimir dinheiro, ou seja, seu dinheiro perde o valor muito rápido. E nessa época da hiperinflação, que não faz tanto tempo, eh, se você fosse no mercado de manhã era um preço, se você fosse à tarde era outro, se você fosse à noite já era outro, né, ficava oscilando esse preço. Então, geralmente, a pessoa perdia o dinheiro dela, ela tinha que fazer a compra dela no mês, tá. Se ela não fizesse a compra dela no mês, ela ia perder muito dinheiro. Era esse nível, tá. E podia não conseguir comprar itens básicos, tá. Era assim que funcionou na época da hiperinflação. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de noção já iam lá, compravam tudo no mercado de uma vez só, porque ao decorrer do mês, o seu dinheiro já teria sido muito desvalorizado, tá. Então não ia mais valer a pena, você não ia conseguir comprar itens básicos, tá. Então essa é uma memória recente, talvez seus pais, ou talvez até mesmo você mesmo tenha vivido essa época aqui do Brasil, tá. Não faz tanto tempo. Então, é para isso que a taxa Selic serve, né. E o Banco Central, hoje em dia, ele tem autonomia, né. Desde 2020 e pouco, a gente tem o Banco Central autônomo e essa daqui é uma das melhores coisas que aconteceu aqui no Brasil recentemente, eu já digo de cara, porque não adianta a taxa Selic ser baixa se a gente tem uma inflação muito elevada, né. Então, assim, o governo meio que não tem tanta influência diretamente sobre o Banco Central, né. Óbvio que tem outras formas indiretas, mas hoje ele é o Banco Central, ele é independente, tá. Ele trabalha aí para manter a inflação sob controle, logo ele usa a taxa Selic para fazer isso, né. E o que que a taxa Selic alta faz, né? É igual eu já estava comentando, né, as pessoas não conseguem mais financiar, né, pois os valores ficam muito altos, então, logo, o consumo diminui, né, as pessoas não vão mais comprar coisas muito supérfluas, né, elas não vão mais comprar aquele brinquedo que elas queriam, elas não fariam aquela viagem que elas queria, então, serviços não essenciais, coisas que não são, tipo alimentação, coisas que a pessoa não tem como fugir, vai sofrer um grande baque. E nisso a economia como um todo sofre, né. Falta, diminuir, assim, a produtividade e o desemprego a longo prazo tende a aumentar. Por que isso acontece, né? Porque o empresário até que aqui a gente ainda vê gente que não faz essa pergunta, né, mas, gente, isso aqui é o básico, tá. Muitas vezes já conversei aí, né: "Ai, quero investir em uma hamburgueria". Aí eu chegava assim e falava: "Ah, cara, mas você já fez as contas, né?" Porque hoje em dia, né, tipo, até, 3 meses atrás, a taxa Selic estava em 15% ao ano. Cara, você pode simplesmente pegar todo o seu dinheiro e investir em, no mínimo, 15% ao ano. Para que você vai investir? Para que você vai empreender? Para que você vai arriscar, né, perder seu dinheiro, abrindo um negócio próprio, contratando funcionário, sendo que, pô, se você não trabalhar, não fazer nada, você vai estar ganhando 14,50% ao ano, entendeu? Isso é muita coisa, gente, entendeu? Então por isso que a Selic alta atrapalha aí na produtividade, né? Qualquer pessoa que faz essa conta não vai querer muito empreender por aqui, né? E isso é o que você pode tirar do aumento da Selic, né? Então não compensa tanto em investir num país que a taxa Selic já é muito alta, porque não vale a pena o risco de você abrir um negócio, tomar processo, quebrar, entendeu? Não é proporcional ao risco, né? Então, o que que acontece geralmente, né? Empresas grandes não são criadas, né? As pessoas simplesmente investem no em taxa em algum CDBzinho, tesouro direto ali que é seguro, né, e não quer saber de investir, né, logo é o efeito em cascata, né. Então a gente vê que aqui o equilíbrio da Selic, né,
é a meta, né. Mas historicamente o Brasil é um país da renda fixa, né, como muitas pessoas podem já conhecê-lo, né. Então, ou seja, a gente sempre tem a taxa Selic meio alta, né. Então aqui é um ótimo país para você simplesmente investir e viver de renda, né. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como ganhar dinheiro em ambos os casos, né, agora como investidor, né, afinal esse é um canal sobre economia, beleza? Na Selic alta, é a hora perfeita de você comprar ações e FIIs, né. E, óbvio, deixar o dinheiro na renda fixa. Mas por que é a hora de comprar ações e fundos imobiliários? Mais ações, tá? Fundos imobiliários não oscila tanto igual as ações. Como a taxa Selic está alta, muitas pessoas muitos investidores só colocam dinheiro na renda fixa. A gente sempre tem que meio que andar contra a maré, tá? A gente sempre tem que andar contra a maré. Porque senão você vai sempre comprar ações quando elas estão na alta, né, ou seja, você vai estar sempre comprando ações caras, vendendo ações na baixa, fundos imobiliários a mesma coisa. E, porque assim, geralmente o mercado ele é muito, como eu posso dizer, alarmista, né, digamos assim. Então quando a Selic vai cair, as ações disparam. Quando a Selic vai subir, as ações derretem. E assim vai, né, porque é esse o cálculo de custo-benefício que as pessoas fazem, né. Então essa é uma boa hora para você comprar ações descontadas, né, que aí você no futuro você vai poder ganhar muito dinheiro, tá. Mas é óbvio, tá, é óbvio, deixar na renda fixa. Cara, que igual eu falei anteriormente, o Brasil é um país da renda fixa, né. Ou seja, né, as melhores oportunidades aí, quase do planeta aqui, estão na renda fixa. Então, não vale a pena também você colocar todo o seu dinheiro em ações e FIIs, tá. É uma ótima renda fixa por aqui, né, segura, é tranquilo, né. A gente tem o FGC até 250.000 por CPF, então você pode investir tranquilamente, beleza? E o que que você faz na Selic baixa? Na Selic baixa é o seguinte: você procura bons investimentos com CDBs com alta taxa. Ou seja, o mercado ele é meio desesperado, né? Igual eu comentei antes. Então, geralmente na Selic baixa, ninguém quer emprestar para banco, né? Pegar um CDBzinho, né? Igual a gente já teve aqui com taxas baixíssimas nos últimos anos, né? Por pouco tempo, mas teve. E nessa época teve muitos pós-fixados, tá, são tipo um CDB de 6, 7 anos, pagando muito, muito em porcentagem do CDI. O que que isso quer dizer? Basicamente, o mercado não previa que a taxa Selic ia aumentar tão, né, depressa. Então, às vezes, você conseguia uma taxa de CDI muito alta, né, num pós-fixado. E aí, quando a Selic subiu, né, você ganhou muito dinheiro. Isso aconteceu, né, na época, depois da pandemia, tá? Teve muita gente que pegou muitos pós-fixados, para anos depois, pagando uma porcentagem muito alta, porque ninguém estava colocando dinheiro ali no CDI, porque não estava valendo a pena, entendeu? Estava muito baixo. Aí o pessoal estava comprando, fazendo o quê? Comprando ações e fundos imobiliários, né? E aí quando o movimento inverte, é a hora de você fazer esse movimento. Mas é óbvio, tá? Comprar ações também, né? Você tem que aproveitar as boas oportunidades, você meio que tem que surfar conforme a onda, né? Você não pode simplesmente aportar tudo em ações e fundos imobiliários e nem só deixar na renda fixa. O certo é você ter um equilíbrio entre esses dois, assim você pega sempre o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, acompanhar a taxa Selic pode te ajudar a saber como se posicionar no mercado, né? Então, se você acompanhar isso daí, se você ler, se você é antenado, você vai ter uma vantagem muito competitiva, porque geralmente os investidores não escutam tanto o que está acontecendo, né? Eles só pegam grandes acontecimentos e agem de acordo com eles. Ah, a Selic caiu, bora comprar um monte de ação. Ah, a Selic subiu, bora vender todas as ações. E assim o mercado ele é especulativo, né.
E aí, se você acompanha essas modalidades aí, você vai sempre estar ganhando dinheiro, né? Então, essa é a melhor forma de saber o que fazer na época da taxa Selic alta ou baixa, né? Nos próximos anos, muito provavelmente a gente vai ficar ainda com a taxa Selic alta, tá? Não está previsto para baixar, e todo esse problema aí do petróleo, tudo isso, né, piorou, das guerras, né, no caso, piorou ainda mais no nosso cenário. Mas é sempre bom você saber aí para como se planejar no seu futuro financeiro, beleza? Então, se esse vídeo aí ajudou alguma coisa aí você, considere se inscrever aí no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, falou!